2525. 25 décadas, 25 episódios. Este podcast celebra os 250 anos do Hospital São José. Pela voz de alguns dos seus profissionais, as lições de um velho hospital às portas do futuro. Ana Queninha, 49 anos, técnica superiora de biblioteca aqui na ULS São José, há 19 anos nessa qualidade, formada em línguas estrangeiras aplicadas e com pós-graduação em ciências documentais e técnicas editoriais. O que é trabalhar num hospital com 250 anos? Eu acho que é um desafio. É um desafio a vários níveis, é um desafio em termos de espaço, em termos logísticos e, simultaneamente, uma responsabilidade. Aliás, uma grande responsabilidade. Isto, trabalhar num hospital com 250 anos, é como se fosse um caminhar entre o passado e o futuro. É sentir o peso da história, não é? E, ao mesmo tempo, a leveza de continuar algo maior do que nós. Temos sempre o desafio dos espaços, das rotinas, da logística, mas também o privilégio de tocar num pedaço de tempo que é vivo, onde cada parede nos ensina e cada dia parece que é uma nova página de um livro que é interminável, que não tem fim. A Ana está numa posição engraçada porque, à luz ou à vista do novo hospital, a situação da biblioteca é uma situação algo interessante de avaliar. Mas vamos por partes. O que levou à sua profissão? Olha, eu acho que desde pequena que sempre tive um gosto muito, muito grande por livros. Aliás, tenho histórias que eu me lembro perfeitamente, sempre relacionadas com este mundo literário. Lembro-me de fazer um acampamento, por exemplo, na primária, e da professora, a Laura, ia fazer a vistoria às tendas todas, à noite, a ver se já estávamos todos ali a dormir, e eu estava com uma lanternazinha a ler um livro do Petsy que tinha levado. Essa, por exemplo, é uma história que me fica, mas já aí o meu gosto pela leitura. Depois lembro perfeitamente também do o meu avô paterno, que era médico, em Aveiro, tinha uma biblioteca gigante em sua casa e toda ela catalogada, muito organizada, tinha as fichas de leitura que eu depois até tento produzir para a minha própria biblioteca. Portanto, acho que aí também havia um contacto bastante próximo com os livros. Depois também tive outra história engraçada que foi no terceiro ano da faculdade, concorri a uma bolsa Erasmus para ir para a França estudar um ano e fiz um estágio durante o período de verão, das férias, na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa. E quem é que tinha alugado ali um escritório para abrir que veio abrir a FNAC Portugal, a FNAC do Colombo, para o Sr. Ivo Lager, que foi abrir a FNAC depois, mais tarde, a primeira FNAC em Portugal. E conheci-o nessa altura e numa conversa com ele disse, então, mas quando vieres de França, vem falar comigo, se quiseres, vens trabalhar lá nos livros, etc. Isto para mim foi, pronto, passado um ano, lá estava eu a perguntar se podia aproveitar as férias de verão então para trabalhar na FNAC do Colombo. E assim foi, adorei a experiência, lá está, no meu mundo, no mundo dos livros. Gostei muito, depois propuseram ficar lá, pronto, em part-time, porque eu ainda estava a estudar. Aliás, foi uma briga que eu tive com o meu pai, que o meu pai achava que o meu dever era estudar, não era trabalhar, mas eu fiz ali um fim-capé, dizer que eu tinha de conciliar as duas coisas, porque era uma coisa que eu também gostava muito e que hoje em dia também já se pedia muita experiência profissional, e foi uma forma de conciliar as duas coisas, pronto. Consegui conciliar os estudos e ao mesmo tempo trabalhar na FNAC, que me deu uma experiência grande e uma bagagem também muito engraçada. E depois ainda consegui implementar aqui também no hospital, na maternidade Alfredo da Costa, o projeto O Conforto das Palavras, que lá está relacionado também com os livros, que é aquilo que eu gosto, em que levamos leitura às grávidas que estão internadas e que às vezes ficam lá tanto tempo, e é uma forma de sentirem que o tempo passa, apesar de tudo e apesar das circunstâncias em questão. Já percebi que o Hospital São José não foi a sua única escola, mas foi uma escola, ou não? Foi, São José foi a minha escola e mais do que isso, acho que foi uma casa de aprendizagem. Mas antes disso, eu passei também, tive ainda 8 meses em Santa Marta e acho que foi um período importante porque eu tinha perdido o meu pai há pouco tempo, agora não posso falar muito sobre isto porque senão começo a chorar. Tinha perdido o meu pai há pouco tempo e fui para Santa A sua Marta. parte era médica e não? Sim, o meu pai era cardiologista e eu tinha muitas recordações de Santa Marta. Olha, lembro perfeitamente de, ao fim de semana, antes de irmos dar uma volta, o meu pai queria sempre passar pelo hospital para ir dar alta a alguns doentes
que não precisavam de lá ficar o fim de semana. E então, pronto, aprendi a conhecer um bocadinho, a escutar o silêncio dos hospitais, mas que era um silêncio ao mesmo tempo cheio de vida. E Santa Marta era sem dúvida que era a casa do meu pai, aliás, foi onde ele terminou os seus dias, foi por lá, e desde pequena que eu acompanhava muito. E portanto foi uma casa pela qual eu passei antes de vir para São José. E foi um tempo especial, pronto, muito marcado pela ausência do meu pai, mas que foi importante porque me sentia ao mesmo tempo estar próxima, parecia que ele ainda andava por ali, olha, tal como aquilo que se falava do doutor da Masmora ainda a ver o seu avô pelos corredores, eu ali parecia que também sentia o meu pai que estava ausente, mas presente em muitas coisas. E em Santa Marta também fizemos uma grande reestruturação no Museu McBride, que também me deu imenso conhecimento, e foi uma coisa muito, muito gira, e aprendi também que o saber realmente não vive apenas nos livros, mas também nas pessoas, nas conversas, nas histórias que ficam no ar depois de um dia de trabalho. Em toda a gente que por lá passava, foi realmente um trabalho bastante gratificante. E só depois é que passei então para São José. E como é o seu dia de trabalho atualmente? Olha, o meu dia de trabalho começa pela abertura do mail. Normalmente temos muitos pedidos dos nossos médicos, dos nossos técnicos, dos nossos enfermeiros, e eu acho que deve ser dada sempre a prioridade máxima a esses pedidos, porque normalmente pedem as coisas sempre para ontem, ou porque têm de apresentar um serviço, num congresso, num workshop, e então é a prioridade que nós damos é sempre, é sempre isso, a responder aos mails e aos pedidos dos nossos utilizadores. Depois, acabo por mergulhar um bocadinho na rotina daquilo que é invisível no trabalho do bibliotecário, que é o catalogar, o indexar, o organizar, o preservar, porque apesar de tudo a biblioteca é um organismo vivo. Às vezes não parece, mas respira ali com cada pedido e com cada utilizador que entra e com cada história que entra, e nós somos, pronto, sou a guardiã desse respirar de cada pessoa que lá entra. Do que viveu no Hospital de São José e agora na ULS São José, o que jamais se esquecerá dos seus 19 anos de serviço? Olha, eu acho que há coisas que Algum não se episódio? esquecem. Eu não me esqueço, por exemplo, da primeira vez que subi aquela escadaria, eu pensava que estava a entrar num verdadeiro palácio, a ver aqueles azulejos de um lado, azulejos do outro. Pensava mesmo que, pronto, isto é um verdadeiro palácio, o que é que será isto ali em cima? Lembro perfeitamente de pensar nisso. E depois tinha o cheiro a papel, a livros antigos, o som do soalho, quando a pessoa caminha pela biblioteca, também não me posso A esquecer. patina, como se Sim, dizer. exatamente. E eu acho que, e depois foi esta, a fase toda de reestruturação, que foi uma grande reestruturação que precisámos de fazer, que fui praticamente eu e uma assistente operacional, a Gina, com quem trabalhei 18 anos, fomos praticamente as duas que conseguimos voltar a dar vida a um espaço que era alvo de muitas reclamações e que estava abandonado, estava esquecido. E nós, entre muitas caixas, muitas revistas e muito, muito pó acumulado, fomos conseguindo reconstruir. E isto foi feito, pronto, pouco a pouco. Fizemos algumas exposições de pintura, fizemos alguns concertos gratuitos, de música, fizemos feiras de livros antigos de medicina, e pouco a pouco a biblioteca voltou a encher-se de pessoas. E isso, pronto, não há melhor prenda do mundo do que sentir que o esforço valeu a pena. Aliás, já dizia o nosso querido doutor da Masmora, que dizia muitas vezes, a rir dizia que só por carolice é que alguém se metia num trabalho destes. E ele se calhar tinha razão, mas há carolices que fazem de facto toda a diferença. E pronto. E continua, e o doutor da Masmora também ali continua, não Presente, não fisicamente, é? mas É, está sempre na nossa mente e não nos esquecemos dele. muito bem. O que é que valoriza na instituição? É evidente que a Ana tem uma atividade que não lida diretamente com doentes e, portanto, algumas das atividades core, digamos assim, da ULS não passam por si, mas em todo o caso acho que faz sentido perguntar o que é que valoriza na instituição. A sua cultura e a história, o ensino, os doentes, a sua equipa de trabalho. Tem alguma hierarquia, dá alguma hierarquia a estes Não, olha, elementos? eu acho que está tudo ligado e eu acho que tudo deve ser valorizado. A cultura dá-nos identidade, o ensino dá-nos futuro, os doentes lembram-nos o porquê, e a equipa é o agora, é o nosso dia a dia, é como se fosse um corpo humano, onde cada órgão tem a sua função, mas só o conjunto é que dá vida. Muito bem. Eh, Acha que a ULS atualmente, depois de tantas reformas que, enfim, juntaram e separaram estes hospitais todos várias vezes, a ULS é um corpo, digamos, muito grande, grande demais, difícil de gerir.
na parte que lhe diz respeito particularmente? Acha que isso é mesmo complicado? Eu acho que é grande, é complexa, sim, cada polo tem as suas especificidades, mas também é viva. E gerir uma estrutura assim é como afinar uma orquestra, cada instrumento tem o seu tempo, tem o seu tom, e eu acho que o segredo é ouvir com atenção, tentar que essa música nunca pare, no fundo, e que seja o mais desafinada, o mínimo desafinada possível. Esta pergunta agora tem já, vamos, temos passar para o futuro, para o Hospital Pia e tem a ver muito consigo, que costumamos dizer que as pessoas valem mais do que as paredes, eh, e o que é que acha que devemos fazer com paredes com 150 anos de história? Olha, eu acho que devemos cuidar das paredes como cuidamos das pessoas, com respeito, com tempo, com amor. As paredes envelhecem, mas se nós as ouvirmos bem, elas ainda contam histórias, e muitas histórias. E preservar não é prender o tempo, mas sim deixá-lo continuar com dignidade. Eh, Isso quer dizer que tem alguma mágoa em abandonar as atuais instalações ou acha que não? Que É, isso. é óbvio que eu tenho pena, claro, Uhum. porque são muitos anos, são muitas histórias, são muitas memórias que ficam, mas também, em simultâneo, eu reconheço a urgência. Os cuidados de saúde precisam de espaço, de luz, de condições, e é o ciclo natural, não é? Há casas que guardam memórias e outras que as continuam. Mas o importante, acho que é mesmo a alma de São José, e essa alma de São José eu acho que viaja connosco. Certo. E há algumas pessoas que dizem que parte de São José deve manter-se inclusivamente no domínio da saúde, eventualmente no domínio da história da saúde. O Dr. Barros Veloso, por exemplo, acha que deve criar uma fundação, a Fundação da Saúde, mantendo este corpo, especialmente o corpo histórico de São José, ativo e na área da saúde. Concorda com isso? Concorda Eu com. acho que, eu acho que o património de São José, agora da ULS, Pois, eu acho que deve ser preservado, mas preservado por quem o conhece e não por qualquer um. Porque o património não é só aquele quadro que está na parede, é parte da identidade viva do hospital. Portanto, são os azulejos, são os livros, são os escultores, são os objetos. Tudo isso faz sentido continuar onde nasceu. exato, Mas por portanto, quem sabe, pronto, ainda faz muito sentido de retirar daqui eu para acho que colocar localizar noutro sítio. para mim não. Pois, de se matificaram. Julgo que sim. Mas por Pois, quem sabe, lá está, não é qualquer exato, pessoa que exato. pode chegar aqui e fazer o que bem entender. Tem de ser pessoas realmente ligadas à área e que saibam aquilo que estão a fazer. É simpática a ideia de um hospital recuperar denominação do Hospital de Todos os Santos, portanto, Eu acho que o nome não é o as- mais importante. pois, O essencial não está nas letras que se colocam na fachada, mas sim nas pessoas que a fazem respirar. uhum, Chamar-se São José ou chamar-se Todos os Santos, o que importa mesmo é o espírito que o habita, o compromisso com o cuidar, com o ensinar, com o fazer melhor. Eh, os nomes mudam, as paredes mudam, mas a vocação permanece. E talvez seja essa permanência silenciosa o verdadeiro nome que nunca se perde. portanto, faz parte das pessoas que acreditam que o novo hospital vai ser construído desta vez. O que acha? É assim, com grande expectativa e esperança, eu espero que sim. Eh, mas vamos ver. Já se aguarda há tanto tempo. Eu acho que já havia uma notícia em 1890, se não me engano, da medicina contemporânea que falava no Hospital de Todos os Santos. Portanto, vamos aguardar para ver se de facto é desta ou não é desta. Portanto, é com expectativa, com esperança, mas também com prudência, porque isto, regressar à origem é sempre bonito, mas só faz sentido se for para avançar. Lamento termos que abandonar as várias instalações do Cliente de Santana. Já percebi que não lamenta propriamente, mas Não, pois é aquilo que eu estava a no dizer. seu Eu caso tenho pena, particular, mas pois, no seu caso pronto, particular, são tantos anos, provavelmente no tantas seu caso histórias. não vai abandonar, não é? Provavelmente no seu caso não vai É sério abandonar. que eu tenho que arrumar a casa Pois. e eu trato do assunto, mas até lá não vou, não vou pensar nisso, não vou antecipar aqui essas mágoas ou assim, não. Vamos, Vamos aguardar para ver. ok. Vamos imaginar as novas instalações ali em Marvila. O que é que, se fosse posta essa situação, o que é que levaria
do Hospital de São José para o novo hospital, o Hospital de Todos os Santos? Olha, eu levava sem dúvida as pessoas. São elas que dão alma às paredes, que dão sentido às cortinas. E depois levava também este espírito que existe, o espírito dos Hospitais Civis de Lisboa, como temos no livro Doutor da Masmorra. Exatamente. Levava o espírito de dedicação, a cultura do cuidar, o respeito pela história. Eu acho que Trabalho de estas coisas equipa, cabem portanto, sempre, sim. estas coisas cabem sempre na bagagem. Devem lá estar, é isso, são as pessoas, o espírito, a cultura. E o resto, eu acho que o resto pode ficar desde que. E o que é que não levaria mesmo, de certeza absoluta, para o novo hospital? Tem Olha, alguma... não posso levar, pronto, estas coisas de património que eu acho que ficam onde devem estar. Desde que haja a garantia que ficam bem preservadas e bem conservadas, e são coisas que o tempo já desgastou, precisa se calhar de repouso até, isso não me importava. Mas pronto, eu fico com pena de deixar este cheiro de papel antigo, estes azulejos que contam histórias, a luz que entra pelas janelas da biblioteca nas tardes de verão, aquele bocadinho de rio que eu consigo ver ali de uma das janelas da minha biblioteca, o Mirador da Graça, que também conseguimos ver. Nós temos aqui coisas tão privilegiadas. Aqui eu dou muito valor no meu dia a dia, dou muito valor a essas pequenas coisas, são pequenas, mas grandes coisas, no fundo. E esse essencial, pronto, viaja connosco. É invisível, mas está presente. Muito obrigado. Obrigada. 250 anos do Hospital São José. Fique atento aos próximos episódios do podcast 2525.